Muito que bem, senhoras e senhores! Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e ganhamos. Sofremos, mas o Santos estreou na temporada 2026 com vitória. Santos 2, Novo Horizontino 1, com gols dos dois maiores centroavantes brasileiros desde Ricardo Oliveira. Gabigol faz o muque, que eu não tenho, e Tassiano. O mundo é nosso, Tassiano. O mundo é dos carecas. Muito que bem, senhoras e senhores. Santos 2, Novo Horizontino 1. Uma partida sofrida, uma partida que eu tava assim, ó, prontinho pra colocar a culpa no nosso amigo Juan Pablo Vojvoda, mas aí ele acertou no segundo tempo, fez as trocas que deveriam ter começado a partida e o Santos derrotou o Novo Horizontino por 2-1 de virada, uma vitória justa, inclusive uma vitória merecida. O Santos jogou mais desde o começo do que o Novo Horizontino, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a gente começa falando das substituições do estilo no segundo tempo ou a gente começa falando dos erros do primeiro tempo? Vamos começar falando dos acertos do segundo tempo, que eu acho muito mais justo. Quando entram Robinho, Matheus Xavier e ele, Tassigol, o time melhora. O Santos tinha que ter entrado com esses dois, mais o Roleiser, no primeiro tempo. Porque era um jogo, eu não sei o que o Vojvoda entendeu, se ele não pensou assim, que o Santos teria a posse de bola. O Santos, eu não vou trazer estatisticamente aqui, mas estilo de jogo era o Santos com a posse tentando criar e o Novo Horizontino tentando jogar no contra-ataque. Deixa eu sentar um pouquinho, que senão o braço cansa. Mas, fala pra mim. Simplesmente. E aí, no segundo tempo, o Santos, mesmo com o Novo Horizontino precisando depois do empate sair um pouquinho mais, não mudou esse estilo. Então assim, pra você jogar com a posse de bola, você precisa de quê? Pontas incisivos. O Matheus Xavier e o Robinho são pontas incisivos. E o Lautaro não é, porque ele não é nem ponta. Mas, quando ele foi colocado de ponta, antes do Matheus Xavier entrar, ele foi incisivo. Tanto que o primeiro gol sai numa jogada dele. Tanto que logo em seguida ele finta dois caras pra fazer uma jogada perigosa. Ou seja, a escalação deveria ter sido essa, que fosse com o Lautaro na ponta esquerda, por mais que a gente não fosse ficar feliz com isso no primeiro momento, tinha que ter ou o Matheus ou o Robinho do outro lado, né? Desde o momento que o Zé Rafael não pôde ser escalado, porque eu acho que seria o Roleiser na direita. O Santos deveria ter começado assim. E não começou, e a gente vai ter que falar, já que estamos falando de tática, da questão do primeiro tempo. Porque no segundo você abre o Matheus de um lado, você abre o Robinho do outro, você continua dando a passagem pro Igor Vinícius, que é quem dá assistência pro segundo gol no lindo cruzamento, inclusive que ele estava isolado, ele arranja esse cruzamento. E com o Tassiano sendo um segundo homem de área. No primeiro tempo não foi isso, faltou o quê? Movimentação, porque o Vojvoda embolou Lautaro, Cabadeiro e Gabigol. Tem um lance em que o Roleiser perde a bola no meio campo, em que nenhum dos três se mexe pro Roleiser tocar em profundidade, aí o Roleiser perde a bola. No lance em que o Cabadeiro dribla o goleiro e faz aquilo que, meu Deus do céu, pelo menos ele e o Gabigol saíram um por cada lado cruzado pra confundir a zaga. E aí saiu livre pra fazer aquilo, mas enfim. O Cabadeiro não pode ser o jogador de posse de bola. Pode voltar no vídeo de apresentação do Cabadeiro, que é um dos maiores vídeos de tempo mesmo, que eu tive que estudar muito para explicar o que é o Cabadeiro. O vídeo Santos contrata Cabadeiro. Depois volta no vídeo Santos e Cruzeiro e no vídeo tático após Santos e Cruzeiro, que ele faz o gol, o do primeiro turno, claro. O Cabadeiro sabe fazer uma coisa, tem espaço, ele ataca o espaço. Que é meio que o Tassiano faz, mas em outro lugar do campo. Não, o Santos ou tinha os três embolados, ou tinha o Cabadeiro recebendo bola na ponta esquerda. Ele não vai driblar, ele não vai cruzar, olha quantos cruzamentos ele errou. Ele não vai finalizar bem, olha as finalizações pavorosas dele. Ele não é jogador de posse, o Matheus é. O Matheus, que entrou muito bem no segundo tempo, é um jogador que vai ter a posse, vai ter a visão. Tem um lance que ele deixa o Gabigol livre mas estava impedido. Teve a jogada que ele cruza e o goleiro do Novo Horizontino corta. Ele é muito mais incisivo.
Se você vai jogar com a posse, você precisa do driblador, você precisa do cara que vai pra cima. Que era o motivo pro Guilherme jogar no lugar do Cabadeiro, que é o que a gente elogiava. Quando o Guilherme pega a bola e vai, é uma coisa, porque ele gosta de enrolar. Então o Matheus não tinha um motivo sequer, ou o Robinho, qualquer um dos dois, pra ser banco no lugar do Cabadeiro. Isso mudou o time no segundo tempo, quando ele desembola, né, ali o posicionamento dos 3 atacantes e coloca o Gabigol mais sozinho, pro Gabigol se mexer, pro Gabigol não ter 3 zagueiros, 3 defensores, não, um dos laterais, colados ali porque tá todo mundo embolado. Não, quando ele tem um só, ele consegue se mexer e olha só, ele recebe ali pra bater de primeiro e fazer o gol. Então eu espero muito que na quarta-feira o time venha diferente em termos de titularidade. As coisas que chegaram para mim da GoCase neste mês de janeiro é a garrafa mini, é a garrafa perfeita para aquele copinho d'água, para aquela latinha de refrigerante que você não pode levar para o lugar, a latinha, mas pode levar a garrafa mini. Tem o glorioso canudo acoplado e se você utilizar o cupom EU20Santos, você leva ela com desconto. Falando em segurança, inclusive, tem a MagSafe, a garrafa MagSafe também chegou às minhas mãos, tem um cadeado automático que você arrasta para cima para liberar apertando assim. Para não correr risco, você arrasta para baixo, tá trancadinho. Então tem essas e muito mais opções de garrafas térmicas lá na GoCase, o QR Code claro na tela e o link na descrição, o cupom é EU20Santos. No meu vídeo de quarta, quinta, enfim, que foi o palpite de escalação, claro que eu acreditei no Zé Rafael, mas teve uma coisa que eu citei lá e que acabou acontecendo muito, a gente vai fazer um vídeo tático depois mostrando, é claro. O Roleiser, ele caía pro meio e virava uma linha de 4 na frente com o Cabadeiro, Lautaro, Gabigol e Igor Vinícius. Às vezes, bem menos do que aconteceu, mas também aconteceu o Igor ir pro meio e o Roleiser abrir na direita. Então, a função do Igor Vinícius era passar por ali. Tanto que o segundo gol sai assim, né? Ele ficou meio isolado, até na hora do cruzamento, um pouco antes do cruzamento. Eu falo, pelo amor de Deus, alguém se aproxima, mas era o espaço pro Igor Vinícius passar ali. Então essa foi a tática. O Roleiser caindo pro meio e o Igor Vinícius passando o tempo inteiro. O problema é, do outro lado, o Escobar não ia passar, como não passou, e o Santos tinha um Cabadeiro, sabe Deus por quê. Então precisava ser o Matheus Xavier, o Robinho, qualquer um que fosse incisivo. De novo, o Santos jogou, não é exatamente um 4-2-4, porque na verdade era uma linha de 3. Valeu, Lina, um abraço pra você. Era uma linha de 3, com o Arão ou o Schmidt buscando a bola, mais vezes o Arão, o Adonis e o Zé Ivaldo abrindo. O Zé Ivaldo, inclusive, com ótimas inversões de jogo, tá? Ótimas. Aí, o Schmidt de primeiro volante, valeu, meu querido. E o Escobar, o cara mais aproximado a ele. Aí o Igor Vinícius partia na direita pro Roleiser cair no meio e os 3 lá na frente. Então, assim, era um 3-2-1-4. Eu vou ter que fazer um vídeo pra mostrar isso, mas pra quem gosta da numeralha, meio que é isso, um 3-2-1-4. Então, assim, por mais que tenha dado a impressão em vários momentos de um 4-2-4, não vou dizer que foi isso porque o Igor ia e voltava, ele não estava parado como um ponta com 2 centroavantes. Mesmo no segundo tempo, quando o Tassiano entra, apesar de ser um pouquinho mais isso, de fato, porque o Gustavo Henrique passou a ser esse cara no lugar do Schmidt avançado à frente do Arão, o Robinho caía pro meio, às vezes, tanto que o lance do Igor Vinícius estava isolado porque o Robinho tinha ido pro meio. Então, tem que ter essa movimentação, não pode ser 4 caras parados lá na frente, tem que ter ataque de espaço, tem que ter movimentação, alguém caindo pro meio, pro lateral passar, e o gol é muito simbólico disso. O Robinho vem pro meio, o Igor Vinícius vai pra direita e o Tassiano ataca o espaço pra finalizar. E cara, aí a gente vai ter que voltar no vídeo de chegada do Tassiano, é o que ele sabe fazer, né? Pô, a gente implorou no vídeo de chegada dele, ele ataca o espaço, ele ataca o espaço, ele ataca o espaço. E ele não estava fazendo isso. E hoje, no primeiro jogo da temporada, ele fez. Então eu acho que é um bom resumo tático. Pode passar aqui, meu querido. Pulou agora. É um bom resumo tático do que a gente viu hoje. Bom, outras questões aqui, jogador a jogador, e claro, a gente volta no vídeo tático. E se tudo der certo, eu vou abrir uma enquete, fiquem de olho, acho que para amanhã de manhã, pedindo para vocês escolherem um jogador para fazer a análise. Mas no jogador a jogador eu vou começar com o Gabigol, que merece um vídeo, creio eu, mas enfim, vocês vão voltar também. A grande confiança que eu tinha no Gabigol era... Posso trocar de mão aqui rapidinho? Pera aí. Segurar na mesma o tempo inteiro, cansa o braço. A grande esperança que a gente tinha no Gabigol era um cara que quando a bola chegasse para finalizar, ele ia finalizar com maior qualidade que Lautaro, o próprio Tassiano, não é uma crítica a ele agora, não cabe isso no jogo, mas o ano passado, o Tiquinho e qualquer outro, o Cabadeiro, o Guilherme. E assim, em 2 bolas ele mostrou isso. A primeira impedido que o Arão dá de peito pra ele, eu acho que o impedimento era do Arão, a finalização já é outro nível. Aí tem aqui o goleiro do Novo Horizontino pega no canto também no impedimento.
que é uma linda defesa, mas é uma linda finalização. E tem o lance do gol. Ele sabe chutar pro gol. O Santos constrói. Então é isso que me dá esperança de quando tivermos Neymar, quando tiver Matheus Barreal, quando o Robinho maturar, quando o Matheus Xavier tiver mais oportunidades, o Gabigol vai receber essa bola para bater. Então eu acho muito importante a presença do Gabigol, muito claro assim para mim. Bom, o Brazão me preocupou um pouco. Eu não acho que foi falha, eu já observei o gol aqui. Eu não acho que foi falha. Eu acho que ele caiu um pouco devagar, mas até aí pode ser velocidade da bola. Agora, me preocupou um pouco o Brazão a falta de, enquanto estavam 1-1, de velocidade para sair. Ele pedindo muita calma, enrolando. Eu queria que ele fizesse a reposição mais rápida. 13 mil pessoas vão anunciar. Só que, aí a gente tem que ir pro lado bom do Brasil, que é um espetáculo de goleiro. No cara a cara salvou, naquela bola que tentaram de cobertura salvou. É espetacular o Brasil. Grande goleiro. O Igor Vinícius fica o elogio pelas passagens, acho que defensivamente falhou um pouco, mas aí eu pulo pra Adonis, porque eu acho que a falha no gol do Novo Horizontino não é do Adonis. Ele sai pra dar um bote desnecessário no meio campo e abre o espaço lá, porque o Igor não tinha voltado ainda. Se o Igor vai subir bastante, o zagueiro pelo lado direito, que hoje foi o Adonis, não pode subir para dar bote no meu campo, porque se tiver alguém correndo em velocidade e o Igor não tiver voltado, a bola vai estar livre pro cara lá, que foi o que aconteceu. Então eu acho que o Adonis teve uma leitura muito ruim no lance do gol, mas no resto da partida foi bom. Eu gostei bastante do Zeyvaldo, tá? Principalmente com a bola no pé, lançamentos, inversões, ele tentou bastante. O que o Schmidt não conseguiu fazer hoje, o Zeyvaldo fez com qualidade, buscando tanto o Roleiser no primeiro tempo, quanto o Robinho no segundo. Acabei de perceber que os jogadores que não entraram em campo, vou ter que trocar de mão de novo, porque estou cansado. Os jogadores que não entraram em campo estão fazendo um treininho agora pós-jogo. Fica a informação. O Escobar, cara, eu não acho que teve nenhuma falha grave, mas ele prejudica, entre aspas, não vou pensar numa palavra melhor agora, na ofensividade. Você acaba confiando muito no lado direito com o Igor Vinícius, em termos de lateral. Só que no primeiro tempo, com o Igor Vinícius passando lá, você confiava muito no Cabadeiro. Tá, um lado com o Cabadeiro, mais Escobar e mais o Lautaro aparecendo, não ia sair nada, como não saiu. Mas não acho que o Escobar tenha prejudicado nada. Agora, falta um cara mais ofensivo na minha visão. Até para fazer a mesma função que o Igor Vinícius lá. Arão eu acho ótimo, algumas ótimas interceptações. Bote por trás, ele dá um bote por trás. O cara partindo em velocidade, ele tem o timing de bola para dar um toquinho na bola assim. É bem legal. O Schmidt eu achei bem abaixo hoje, tá? Principalmente em passes, errou bastante passe importante, né? Passe arriscado, que talvez não saia na estatística. Digamos que ele tentou 30 passes, ele acertou 24. Esses 6 são os passes mais arriscados, os passes certos são os passes de lado. Foi um pouco prejudicial na minha visão. Roleiser eu não gostei, honestamente. Acho que ele foi deixado de ponta ali de uma maneira que não tinha necessidade. Ele precisa ser... Talvez ele precise ser o cara do segundo tempo. Um preço. O moço que trabalha no Santos foi perguntar se era imprensa, eu tava com o negócio virado, eu não tinha percebido. Olha que belinha foto, bonito, né? Lembra quem? Tassigol. E eu acho que o Roleiser vai ter que acabar tendo que ser o cara do segundo tempo, o que é complicado para um cara tão caro como ele é. Cabadeiro péssimo, Lautaro melhorou de ponta no segundo tempo, que é curiosíssimo, o Gabigol é diferenciado. Entraram bem Matheus Xavier e Robinho, o Matheus ainda melhor, tá? O Gustavo acha baixo, falta tempo de bola, ele não é tão veloz no sub-20, sofreu isso hoje. Teve também, quem entrou? Robinho, Matheus, o Tassiano, atacando espaço vazio. Cara, cabeçada na trave e gol, pô, pelo amor de Deus. Aí o Luan aí não teve muito o que comentar. É isso, jovens. Que alívio vencendo, que delícia.